Como é que a gente projeta uma vilã? Como é que a gente pega um conceito, uma necessidade e transforma isso em vilãs de uma forma prática? Então, a gente vai começar aqui uma série, vão ser 3 vídeos, onde a gente vai crescendo de complexidade em cima desse assunto. Vamos começar com uma rede, com uma vilã bastante simples e ver como é que a gente coloca isso na prática dentro de um switch. Bom, lembrando o que é uma vilã, a gente tem um vídeo sobre isso, a gente vou deixar nas observações abaixo o link para quem quiser mais detalhes, mas basicamente vilãs são ilhas que você cria dentro de um switch. As portas que estão numa mesma vilã, elas se falam entre si, mas as vilãs elas não se falam entre elas. Uma vilã A não fala com a vilã B. E as vilãs elas são identificadas por números. Então, vilã 200, vilã 100, vilã 50, vilã 333 é um número que pode ir até 4096 ou 4095, dependendo do switch. E você tem essas ilhas. Então, nesse caso aqui, nós vamos criar 2 ilhas, uma ilha de dados e uma ilha de telefonia. E eu estou escolhendo aqui o número 200 para vilã de dados e o número 300 para vilã de telefonia. Por que eu escolhi esses números? Porque eu quero, porque eu posso, porque eu, como administrador, escolho o número que eu quiser. Não existe nenhuma exigência muito prática em relação a isso. Elas são iguais, a vilã 200 e a vilã 300, ou a vilã 33 ou a vilã 1248, não tem nenhuma diferença dentro de um switch. Alguns detalhes que eu levo em consideração, porque tem switch, tem fabricante que usa os números muito baixos e muito altos para aplicações especiais. Vilã 0, vilã 1, vilã 4095 ou 4096. Então, eu procuro evitar de usar esses números porque eu posso hoje estar usando um switch que não tem esse problema, mas eu posso amanhã comprar um switch e me deparar com essa situação que eu não posso estar usando aquele número. Então eu procuro primeiro usar uns números um pouquinho mais altos. Segundo, não ficar escrevendo números muito grandes. Vilã 1348, vilã 2357. Então, números meio redondinhos, sem muito, que não me atrapalham muito para digitar. Eu preciso definir endereços IPs. Cada vilã tem que ter uma faixa de endereços IPs diferentes. Nesse caso aqui, eu escolhi o 92.168.0 para vilã de dados e o 92.168.5 para vilã de telefonia. Por que esses números? Novamente, porque eu quero, porque eu posso, porque não tem absolutamente nenhuma relação. Na prática, eu costumo usar alguma referência da vilã no endereçamento. Então, numa aplicação prática, eu colocaria o 92.168.2 para vilã de dados e o 92.168.3 pela fila de telefonia, que me ajudaria a lembrar. Mas só para ficar claro para vocês que isso não tem nenhuma necessidade, eu fiz questão então de, nesse caso aqui, fazer bem diferente, mas fiquem aí, cada um se organiza da maneira como achar melhor. E aí, eu vou também deixar uma outra dica, abrir um parênteses aqui, porque na hora de escolher esses endereçamentos, quem ainda não tem muita prática com NetMask, com endereçamento IP, pode ficar confuso. Então, o que usar? Existem várias maneiras de fazer isso, com o tempo você vai aprendendo. Inclusive, tem um vídeo sobre o que é NetMask, o que é uma máscara de rede, como é que isso impacta no endereçamento, mas para quem quer uma receitinha de bolo prática, usa esse endereço aqui, 192.68.0. qualquer coisa, até 192.168.255. Então, 192.168.0 é uma vilã. 192.168.1 é uma vilã. O 92.168.2 é uma terceira vilã. E aí nessa vilã 192.168.2 vai de 192.168.2.1 até 192.168.2.254. Ou seja, você tem 254 IPs. Então toda vez que você precisar de 254, ou você tiver uma rede onde você sabe que você não vai passar de 254 máquinas dentro dessa rede, usa 192.168. alguma coisa. Aí você tem aí então de 0 até 255. Se você precisa de mais IPs, usa 10.0, 10.1, 10.2 para cada uma das vilãs. Aí você vai ter mais de 64 mil IPs. Quem entende vai falar, não, mas não é bem assim, eu posso fazer outras coisas. Sim, você pode fazer muito mais coisa. Mas para quem precisa de uma receitinha de bolo, para quem não quer ficar se furungando muito com essa questão de endereçamento, se você decorar essa regrinha aqui, você vai estar bem na vida e eu te garanto que isso vai te servir para grande, se não para todas as redes que você se deparar na vida, para a grande maioria. E eu duvido muito que você vai se encontrar em alguma vez numa situação onde uma rede tão complexa que essas duas coisas, essas duas formulazinhas aqui não te resolvam. Então, 254 IPs, 198.68. alguma coisa e mais de 254 IPs, 10. alguma coisa cada uma das vilãs que você for criar, ok?
Fechando esse parênteses, continuando aqui. Então, nosso projeto, a gente tem aqui as nossas duas VLANs, esses são os endereços que eu escolhi, e aí então, junto com as máscaras, máscara 24, máscara 255.255.255.250, e eu tenho então 254 IPs no máximo em cada uma dessas VLANs. Beleza? Tranquilo? É o que me interessa, é o que precisa, projetinho pequeno. Então, essa aqui é a rede que eu vou montar. Eu tenho um equipamento de dados, eu tenho até um access point que está ligado para os notebooks, eu tenho impressora. Como é que eu faço isso? Parece complicado. Não, vamos simplificar, vamos separar, vamos criar desenhos diferentes para cada uma dessas redes. Então, telefonia IP, é isso aqui. Repara, a telefonia IP, eu como administrador, decidi que ela não tem acesso à internet, ela não precisa ter conexão com o roteador. É só os telefones, nesse caso aqui eu coloquei 2, mas podia ser mais, tem uns 254 IPs. Na verdade, esse meu switch tem 24 portas, então eu não tenho tantos IPs para usar assim nesse switchzinho aqui. E ligado no meu servidor. E a rede de dados? Eu tenho o servidor, eu tenho os desktops, eu tenho o roteador, eu tenho a impressora e eu tenho o access point. Então eu tenho essas duas VLANs, esses dois diagramas. E aí eu vou criar um diagrama de varalização. É o nome que eu criei, se vocês repetirem isso em alguma reunião, o pessoal vai dar risada, cuidado com isso, não me culpem depois. Mas o que eu chamo de varalizar? É transformar isso num varal. O que é isso? Vamos lá. Vamos pegar então a rede de telefonia IP. Eu vou desenhar um varal, uma linha, e vou ligar tudo nessa linha. Óbvio, esse diagrama não fui eu que criei, mas esse nome de varalização fui eu que criei. Então, eu tenho aqui um varal. Eu tenho um varal de telefonia. E o de dados, o de comunicação com a internet. Eu tenho um outro varal. Eu também crio aqui, faço uma linha e ligo todo mundo. Quando a gente for criar redes mais complexas, esse diagraminha aqui, a gente vai ver que ele vai ajudar bastante a gente a entender como é a planejar e montar mentalmente o nosso plano de implementação de VLAN. Então, é bom você já ir pensando e se acostumando com esse tipo de diagrama, que é muito simples. Basicamente, você desenha uma linha e todo mundo está nessa linha espetado através de uma barrinha. Muito bem. Na rede de telefonia IP, o que a gente tem ali? O servidor. Então, eu vou colocar endereço IP 192.168.0.1 e aí ele vai ser o servidor de DHCP. O que é o servidor de DHCP? É o que entrega IPs para eu não ter que ficar configurando manualmente cada telefone. E aí eu, como administrador, escolhi que o DHCP vai entregar de ponto 10 até ponto 100. A máscara 255.255.255.250, o gateway e o servidor de telefonia IP, o próprio equipamento. Repara que nesse caso aqui nós não temos conexão com a internet, então a princípio eu nem precisaria ter um gateway, eu posso fazer essa rede totalmente sem a configuração do gateway. Cabe aí. Existem alguns detalhes, às vezes os telefones IPs, se não tem gateway, ficam mandando mensagem de erro, então só como uma... eu acho menos chato, entre as opções, colocar ou não um gateway, mesmo não tendo conexão para a internet, eu prefiro deixar o gateway, porque o risco de eu ter mensagenzinhas de erro em algum momento é menor. Mas é um gosto meu, se você quiser fazer uma rede sem gateway, nesse caso aqui, não tem absolutamente nenhum problema. Certo? Certo? Errado. A gente não tinha escolhido lá em cima aqui o endereço da rede de telefonia 92685, então não pode ser isso, tem que ser 5 ponto alguma coisa. Aí você vai falar, mas o vídeo é seu, por que você colocou assim? Para vocês prestarem atenção. Se você percebeu isso, se você quando estava vendo o slide anterior percebeu que estava errado, parabéns. Se você não percebeu, presta atenção, mesmo que não é culpa sua, se o endereçamento estiver errado, se essas coisas não estiverem muito bem planejadas, vai dar errado e você vai sofrer também. Pensa nisso. Muito bem, então, esse aqui, sim, essa é a forma que a gente vai implementar essa rede de telefonia. E a rede de dados? Muito bem, o gateway aí é o roteador, o 92.168.0.1, o default gateway da rede é o roteador. O servidor eu coloquei com o endereço ponto 5, por que não ponto 2? Eu não gosto de deixar muito próximo, porque às vezes amanhã eu posso precisar botar mais um gateway e eu gosto de agrupar os equipamentos. Então, deixei o 1 ali, o servidor eu coloquei o 5, se tiver no futuro mais um servidor eu vou botar o 6, o 7, o 8, e os equipamentos eu comecei no ponto 100. Porque exatamente para deixar um espaço, para deixar separado. E aí eu tenho 100 endereços, na verdade, 101 endereços IPs, do ponto 100 até o ponto 200, também com o gateway que o servidor de DHCP vai entregar para as máquinas no final, ponto 1. E o servidor de DNS, eu preciso escolher. Pode ser
seja o próprio servidor aqui, o ponto 5. Existem roteadores, isso é muito comum hoje em dia, que o próprio roteador é servidor de DNS. Eu posso colocar então como sendo que o DHCP entregue como informação de servidor de DNS o final ponto 1. E eu posso usar, inclusive, o servidor de DNS do meu provedor. Os provedores entregam que tem um servidor de DNS, eles informam isso. Então eu posso fazer com que o meu servidor de DHCP entregue essa informação e os meus clientes vão buscar diretamente no servidor de DNS de fora. A desvantagem disso é que eu gasto um pouquinho mais de tráfego na internet, mas isso é irrisório e eu não preciso ficar me preocupando com configurar servidor de DNS, onde está um servidor de DNS. Eu uso da minha operadora e ponto final. De novo, a gosto de vocês. E aí vem uma questão: como é que eu vou ligar o servidor no switch? Esse servidor aqui, ele está pertencendo às duas VLANs. Como é que eu faço isso? De um lado, ele precisa se comunicar com os telefones IPs, porque ele é inclusive meu PABX IP. E por outro lado, ele precisa se comunicar com a rede, porque ele é o meu servidor de rede, por exemplo, de CRM, servidor de arquivos, controla eventualmente impressora, esse tipo de coisa. Como é que eu resolvo isso? Uma opção é usar VLAN tagging. O que é isso? Bom, a gente tem um vídeo também que explica em detalhe isso. Na verdade, a gente tem 2 vídeos sobre esse assunto, um sobre VLAN tagging e outro sobre trunking, nas observações abaixo, para quem quiser mais informação. Mas VLAN tagging, o 802.1q, é uma maneira onde, através do mesmo cabo, eu passo várias VLANs. Então, nesse protocolo, quando o switch manda um pacotinho para o servidor, qualquer que seja esse pacote, ele anota no pacote qual VLAN ele pertence. Quando o servidor recebe, ele sabe, então, se é da VLAN 200 ou da VLAN 300. E a mesma coisa vice-versa. Quando o servidor vai mandar algum pacote para o switch, ele avisa para cada pacote a que VLAN aquele pacote pertence. Então, eu preciso habilitar o 802.1q no switch. Hoje em dia, eu desconheço um switch gerenciável, por mais barato que seja, que não tenha VLAN tagging. Então, eu vou falando de outra maneira. Hoje em dia, praticamente todos os switches gerenciáveis têm VLAN tagging. Eu acho que todos, mas talvez você encontre alguma coisa muito maluca por aí, mas eu acho que todos os VLANs, todos os switches, por mais baratos que sejam, se tem gerenciamento, tem esse suporte, e os sistemas operacionais hoje todos eles suportam, seja Linux, seja Windows, e não precisa nem ser o server. Se você quiser fazer brincadeira, se você quiser fazer testes, você pode usar um Windows 8, um Windows 7, um Windows Pro, um Linux, um Ubuntu, até mesmo um Apple, você consegue implementar. E aí, nos servidores, nos sistemas operacionais, você cria interfaces virtuais. Então, você pega uma interface de rede, cria várias interfaces, em cada interface você vai pôr um endereço IP, e esse endereço IP vai estar associado a um tag, normalmente chamado de VLAN ID, ou ID de VLAN, que é a mesma coisa. Então, você na configuração da porta de rede, você cria essas interfaces virtuais e cria, e você, além dessas interfaces virtuais, você informar qual é o endereço IP, você também vai dizer qual é o ID da VLAN. E aí você vai associando, nesse caso aqui você vai criar então 2 interfaces virtuais no servidor. Porém, se você nunca mexeu com VLAN, talvez seja meio exagerado você fazer você VLAN e VLAN tagging ao mesmo tempo. Então eu tenho uma sugestão. Começa devagar. Pega, por exemplo, um servidor com 2 placas de rede, então 2 portinhas de rede. Hoje em dia é muito comum, o servidor já vem com 2 placas de rede, ou então se o seu servidor não tiver, vai lá, compra uma plaquinha, vai na padaria, vai no açougue, compra uma plaquinha de rede gigabit de PCI, espeta lá, isso hoje em dia é muito comum, e você tem então 2 portas de rede, ETH0 e ETH1, por exemplo, e aí cada uma delas você vai configurar com um endereço IP diferente. Como eu falei, se você nunca fez nada disso, a minha sugestão é você começar devagar, é você começar dessa forma aqui. Porque isso é como se você estivesse fazendo assim, é como, para o servidor, é como se você tivesse 2 switches separados, cada VLAN seria um switch, o servidor não sabe, o servidor não tem olho, o servidor não consegue ver esse diagrama, então ele vai pensar que são 2 switches diferentes e cada um com uma função diferente. Então, para o servidor, quando você vai com 2 portas separadas, você tem essa configuração. Então, faria, por exemplo, esse diagrama aqui. Eu começaria, minha sugestão, você que nunca mexeu com VLAN, nunca mexeu com VLAN tagging, primeiro cria essa rede, você não vai ganhar o prêmio Nobel da tecnologia de TI, ninguém vai te dar uma medalhinha por causa disso, mas é algo que vai permitir você botar a rede para funcionar.
E sem que você crie muita coisa nova ao mesmo tempo. Depois que isso aqui funcionou, uma semana que isso aqui estiver funcionando, aí sim você pega e faz a conversão dessas duas portas que ligam o switch ao servidor numa porta só com VLAN tag, mas uma coisinha de cada vez. Além disso, a minha sugestão de topologia seria essa daqui. O que eu fiz aqui? Repara, como é que estava antes, como é que estava agora. Eu peguei todas as portas de dado e pus nesse grupo de portas da esquerda. E as portas de telefonia na direita, porque é mais fácil de configurar, porque eu sou preguiçoso, só por causa disso. Porque na hora que eu for configurar, eu vou saber, eu não vou precisar ficar lembrando de qual porta é ou de qual porta não está em cada VLAN. Eu sei que da porta 1 até a porta 12 é a VLAN de dados e a porta 13 até a porta 24 é a VLAN de telefonia. Isso não é muito complicado, porque, de novo, se você olhar separado, a gente tem dois grupos. Esse grupo aqui na esquerda e esse grupo ali na direita. Tranquilo. E na hora de configurar, hoje a maioria dos switches permite você configurar várias portas ao mesmo tempo. Então eu vou lá, eu configuro ETH1-ETH12, espaço, pronto, eu estou configurando todas essas portas ao mesmo tempo. Então eu vou lá e coloco elas na VLAN 200. Aí eu vejo como é que eu faço isso no manual do switch, vou lá e configuro VLAN 200, porta 1 a 12. E de 13 a 24 na VLAN 300. Então, montei isso, fiz essa configuração, funcionou por um mês. Legal, agora eu vou trabalhar com 802.1Q. Beleza, então tiro esse cabo, por exemplo, deixei um cabo só. Por que eu pus na direita? Bom, a direita não é de telefonia IP. Telefonia IP, normalmente eu vou precisar de menos portas, porque na parte da esquerda eu tenho impressora, tenho roteador. Então, onde é que eu tenho mais portas sobrando? No grupo da VLAN da telefonia. Por isso que eu deixei lá. E aí, nesse caso aqui, eu configuro então de 1 a 12 VLAN 200, a porta 13 vai ser o VLAN trunking, lembrando, tem os vídeos que explicam o que é um trunk, o que é 200.q, aí embaixo nas observações, para quem precisa de mais informação, e da porta 14 a 24 é a VLAN 300. Então, em resumo, como é que a gente faz um projeto básico com VLANs? Primeiro, a gente vai definir quantas ilhas a gente vai querer criar. Depois, a gente vai dar um número para essas ilhas, por exemplo, 200, 300, mas você usa o número do teu gosto, só não faça muita bagunça para não ter dificuldade de lembrar. Depois, você vai escolher os endereços IPs de cada rede, então cada VLAN vai ter que ter um bloquinho de endereços IPs diferentes. E por último, como é que você vai organizar a conectividade disso? De novo, se você começar a espalhar muito, se você começar a fazer pipocado, vai ficar difícil de você lembrar. Procura agrupar as portas no switch para não dar tanto trabalho. Se você também gosta de ajudar outras pessoas, curta e compartilhe esse vídeo. Isso realmente ajuda. Se você ainda não assinou, clique aqui para ser o primeiro a saber quando a gente publicar os nossos próximos vídeos. E por último, aqui tem mais 2 sugestões para você assistir. E até a próxima!